Olha, o sumiço dos pequenos Gustavo, de 8 anos, e Gabriela, de 10, provoca angústia no pai das crianças. A justiça deu a guarda dos filhos para o Ricardo. Diz que a mãe não tem condições de criar as crianças e desapareceu. Acompanhe comigo a reportagem de agora. O retrato de um homem que sente como se tivesse o direito de ser pai roubado. Um drama que se arrasta por meses. Mas Ricardo não perde a esperança de virar o jogo, de reunir novamente a família. Tudo que eu quero é ver meus filhos de volta, quero ter eles comigo. Entendeu? Só Deus sabe o que eu estou passando. Eu, como pai, sabe o que eu estou passando sem estar vendo eles. Um pai que não vê os filhos há 9 meses. 9 meses de espera e de muita luta. Após Ricardo conseguir na justiça a guarda unilateral dos filhos em fevereiro deste ano, Graziele, com quem foi casado durante 9 anos, aproveitou um final de semana e desapareceu com as 2 crianças, Gustavo Henrique, de 8 anos, e Gabriela, de 10 anos. Ricardo ficou desesperado e conseguiu na justiça, em agosto deste ano, um mandado de busca e apreensão contra Graziele, o que não resultou em nada. A procura continua e ele tem esperança que, com a divulgação das fotos dos 2 filhos e da ex-mulher, alguma informação possa aparecer sobre o paradeiro deles. Uma informação que pode confortar o coração angustiado deste pai. A primeira audiência, quando a juíza decretou que eu tinha uma condição melhor de ficar com as crianças do que ela, aí ela começou a chorar, começou a dar show. Aí o que acontece? Ela deu um endereço lá no fórum, porque como ela estava morando no albergue, ela não ia dar o endereço do albergue. Ela deu o endereço de uma tia dela que mora na Buturuçu. Só que aonde que ela errou? Por que mentira tem perna curta? Porque ela deu o endereço da tia dela sem comunicar a tia dela. O oficial de justiça foi lá e falou, não, Graziele não mora aqui, já tem mais de 1 ano que ela não aparece. A juíza até ficou brava. Não, a partir do momento que você mentiu para mim, você já não tem mais direito nem de ter a guarda de umas crianças dessas. A visita da mãe aos filhos já estava agendada. No dia em que Graziele levou Gabriela, Rafaela e Gustavo Henrique para um destino até hoje desconhecido, Ricardo não estava em casa. O que ele sabe apenas é o que a atual esposa dele viu. Graziele, de 28 anos, colocando as 2 crianças em um ônibus. Era um sábado de manhã e ela estava acompanhada da mãe. Normalmente ela vinha com uma bolsinha com lanche, alguma coisa para eles, levava, entregava no outro dia normal. Nesse dia que ela pegou e não devolveu mais, ela veio com, assim dizendo a minha esposa, veio com mais de 5 mochilas. A gente estranhou, porque por mais que fosse viajar, fosse para uma praia, algum lugar, era muita coisa para estar viajando. E ela estava muito com um jeito, um semblante de nervosa. No dia seguinte era o dia de eu buscar eles no ponto de ônibus, no local marcado onde a gente combinou. E desse dia depois a gente não viu mais as crianças. Contar a história de Ricardo é como mexer na ferida. Nós colocamos essas fotos aqui sobre a cama, mas na verdade elas estão bem guardadas dentro desta pasta azul, que o Adriano está mostrando, em cima do armário, do guarda-roupa do quarto. Porque olhar para o rostinho de Gustavo Henrique, de Gabriela Rafaela, é muito difícil para esse pai. Ele sente muita saudade dos filhos, está há 9 meses sem poder abraçá-los, sem conviver de perto com eles e sem saber se eles estão seguros, se eles estão bem. Aqui, na caminha onde a Gabriela dormia, a gente colocou alguns brinquedos. Esse aqui, por exemplo, é o predileto do Gustavo Henrique, o Homem de Ferro. O Ricardo está só esperando os 2 voltarem para mudar para uma casa maior, mais confortável, mais espaçosa para as crianças. Por enquanto, aqui a caminha segue provisoriamente ao lado da cama do casal. Ninguém mais tem notícias, ninguém sabe onde eles estão, se estão em São Paulo, se estão em outro estado. Ele acredita que ela esteja ganhando apoio dos parentes, principalmente da mãe, e ela pode estar até no mesmo bairro. Mas Ricardo não tem ideia
de onde possa ser esse endereço. Ele tem em mãos um mandado de busca e apreensão contra ela, né, para devolver as crianças, mas a justiça não localizou o endereço e, portanto, não pode cumprir essa medida. Na minha opinião, ela já tinha bolado esse plano aí de pegar as crianças dentro de uma dessas audiências. Por quê? Porque ela falou, vou deixar o tempo passar um pouco, vou agir direitinho, chega uma hora que eu até conversei com a minha esposa, falei, isso aí foi planejado. Não, a parte que ela olhava para mim, para minha esposa, com olhar de ódio. Tipo, um dia eu vou me vingar. Graziele não tem celular e não deu sinais recentes de que esteja usando as redes sociais. Nessa foto em destaque num perfil que mantém na internet, a mulher ainda ironiza a situação, dizendo que agora tem babá e que pode curtir a vida. Hoje, os seus filhos não estão em um albergue, senão você saberia, né? No albergue eu sei que eles não estão, mas eu não sei se eles estão comendo bem, não sei se eles estão se alimentando bem, porque aqui eu nunca deixei faltar nada para eles, entendeu? Toda vez que eles sabiam que era hora de se trocar para ir embora para o albergue, eles iam o caminho inteiro chorando. E quando eles entravam na porta do albergue, eu também chorava, porque eu via a situação dos meus filhos chorando para viver num lugar daquele. Eu não aceitava. Eu não vou aceitar meus filhos num lugar desse. Isso aí não é lugar de umas crianças, de um ser humano viver. Que é uma imundícia ali, você dorme no chão. Algumas atitudes de Graziele fizeram com que Ricardo pedisse na justiça a guarda dos 2 filhos. Como, por exemplo, ele conseguiu reunir provas de que ela levava as crianças para bares aqui da cidade de São Paulo e que também estava morando com os filhos neste albergue que o Adriano está mostrando, que fica aqui na zona leste da capital paulista. Também conseguiu informações de que elas não estavam sendo alimentadas direito, mau banho tomavam. E em dezembro de 2017, a justiça concede, então, a guarda unilateral a Ricardo. No começo, Graziele respeitou a decisão e visitava os filhos em fins de semana alternados, a cada 15 dias. Mas, depois de cerca de 1 ano, ela apareceu em um dos fins de semana junto com a mãe e desapareceu com os 2 filhos, desrespeitando, portanto, a medida judicial e privando o pai de se aproximar, de ver, de qualquer contato com as crianças. No local encontramos esta assistente social, que explicou o funcionamento desta casa de acolhimento. Graziele chegou a morar 2 anos ali com as crianças, o que, segundo ela, não é o recomendado. Na verdade, elas têm de 6 meses até 8 meses, né, para estar se reintegrando. Aqui é um suporte, aqui elas vão ser desacolhidas. Então a gente dá a direção para tudo que é preciso, né, encaminhamentos, essa questão assim. Mas se elas ficaram 2 anos, está totalmente fora de órbita. A vida dos meus 2 filhos sempre foi sofrida, entendeu? E a partir do momento que chegou o ponto de eu ver meus filhos dentro de um albergue, que isso aí eu não desejo para pai e para mãe nenhum. E eu vi meus filhos dentro de um albergue, eu fiquei horrorizado, sabe? Eu falei assim, eu tenho condições de tirar meus filhos daqui. E ela teve as condições de tirar, porque recebia pensão e usava a pensão para outras coisas que não era devido com as crianças, entendeu? Quantas e quantas vezes eu depositava pensão naquela mesma semana que eu ia buscar eles. Na mesma semana, quando eu ia pegar na sexta, depositava pensão na segunda, na sexta-feira ela falava, compra isso, compra aquilo para eles porque eu não tenho dinheiro. O que ela fazia com esse dinheiro? Falava que via ela no bar, quando não estava com as crianças, via ela no bar com amigas, pagando cerveja na boca do balcão. E ela nunca trabalhou, entendeu? Nunca trabalhou na vida. O descontrole emocional de Graziele chegou ao ponto de Ricardo procurar uma delegacia para registrar as ameaças que a ex fazia à atual esposa dele. Gabi falava, eu gosto demais da esposa do meu pai, ela me leva no parque, ela faz... Porque a minha esposa, ela é cabeleireira também, né? Ela faz meu cabelo, faz trança. Tanto que teve uma vez que a minha esposa só cortou umas pontinhas do cabelo da minha filha, mas fez a prancha, deixou linda. E ela pegou e veio arrumar na outra casa, foi com faca lá, tentar esfaquear a minha esposa. Já chegou a ameaçar o dia que eu pegar, eu vou furar todinha, entendeu? E eu ficava meio assim, porque eu tenho que trabalhar. Minha esposa ficava em casa sozinha, grávida, ela ia poder fazer o quê?
O comerciante lamenta que, além de todo o sofrimento provocado pela distância, as crianças perderam um ano de estudo. Ricardo tem planos de mudar de casa e em breve pretende reunir a família para o Natal. Antes disso, ele também sonha em comemorar o aniversário da filha, que completa 11 anos nos próximos dias. Eu já perdi meu ano com eles, já perdi Dia dos Pais, já perdi aniversário do Gustavo, aniversário da Gabi agora sexta-feira, até sexta-feira não sei se eu vou estar com eles. Colocar eles de volta na escola para eles estudar, para eles crescer e ser alguém na vida. Você só precisa saber onde eles estão. Se eu soubesse onde eles estão, eu ia lá agora. Agora, não perdia nem tempo. Ela não imagina o quanto que eu estou sofrendo. Porque eu sei que ela também sofreu a época que eles ficaram comigo, sem ela ver. Só que em nenhum momento eu privei ela de ver. Eu impedi ela de ver as crianças. Confiei nela, entendeu? Liberei as crianças para ela, ela foi e me apunhalou pelas costas.